Segunda-feira, 17 de abril, início da semana, com os índices basicamente a caírem de certa forma, tirando o IBEX e o PSI, que acabaram por subir ligeiramente, 0,64 para o PSI e o IBEX a subir 0,17, tudo o resto praticamente negativo, mas nada de especial. Olhando para o nosso índice, temos as papeleiras a subir 1,5% para a Altri e a Navigator 2,65%, o retalho a subir também, 1,5% para a Sonai e 0,93% para a Jerónimo Martins. Quem continua com bastante força é a Mota-Engil, 3% de subida a fechar em máximos, a dar indicação de preços mais elevados, pelo menos para amanhã. De resto, as elétricas continuam com o mesmo problema, ou seja, vocês olham para a EDP Renováveis, está a cair 0,5%, a EDP a subir e a Greenvolt parada, ou seja, continuamos com a mesma indicação. Elas estão a fazer underperformance, mas estão as três completamente diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Enphase teve um upgrade ao preço-alvo e hoje está a subir, sei lá, deve estar a subir para aí 10%. Mas olhando para a Galp, eu partilhei uma notícia, saiu no Jornal de Negócios, que a Galp lançou os dados preliminares do primeiro trimestre, disse que a sua margem de refinação subiu. No entanto, lendo o resto do artigo, vê-se que as vendas caíram. Há muito que se espera que comece a haver, quer dizer, algum downside para a questão das vendas das petrolíferas, principalmente não pela questão do consumo, apesar que se as vendas estão a cair, poderá indicar que o consumo está a reduzir, mas não podemos esquecer, as vendas estão a cair porque os preços também começaram a cair. No entanto, a parte que eu acho que é positiva é que o mercado reagiu bem e a reação foi fazê-la subir 2%. Quanto ao BCP, caiu 1,32 e de resto praticamente tudo muito neutro. Mesmo a nós, o facto de ter subido 1,24%, dentro daquilo que é a tendência dela, é neutro. Né? Se eu digo que a queda de 1% é neutra, porque está a fazer escadinha, esta subida também acaba por ser neutra. Quanto aos Estados Unidos, Google abriu no pre-market por acaso a cair estes 3,5%, esteve mais negativa, a notícia basicamente foi que despolutou isto, segundo dizem, foi a questão da Samsung estar em conversações com a Microsoft para trocar o motor de busca que está por defeito nos aparelhos Samsung. A reação por parte da Google foi extremamente negativa, a Microsoft teve a subir 1,5% no pre-market e veio por aí abaixo, portanto no final bastante neutro, mas as coisas continuam extremamente voláteis. Porquê? Tesla, por exemplo, teve a subir 1,5%, chegou a estar a cair 1,5%. Charles Schwab apresentou resultados, foram positivos, está a subir. Dentro da banca, vocês veem que o Citigroup e o JP Morgan estão ligeiramente negativos, foram aquelas que mais subiram na sexta-feira, aquelas que não subiram na sexta-feira, pelo menos não ao ponto dos 9% ou 7% de JP Morgan, creio, foi a Wells Fargo, que fez um gap up e fechou a gap no mesmo dia, hoje está a subir. A energia está a cair ligeiramente, nada de muito relevante, a não ser aqui a Oxy, que continua a fazer underperformance às suas parceiras. De resto, o mercado está bastante neutro. Honestamente, está tudo muito quietinho. Hoje saiu então o índice de atividade industrial, bastante positivo, ou seja, eu nem sei se não abri, bastante positivo, basicamente indica que a saúde da indústria está bastante bem. A realidade é esta. Ontem eu partilhei aquela imagem que eu hoje também partilhei aqui no Discord do Meet Kevin, né? Que é basicamente o modelo do Business Insider. Eu partilhei duas vezes a mesma imagem.
sacanagem. Ah, mas a grande questão é esta: existem indicadores que basicamente dizem-nos estamos a 6 meses da recessão, que é o cruzamento das yields, ou seja, das obrigações de 2 a 10 anos, é normalmente a referência, mas depois também existem outros indicadores que também determinam como se costuma dizer, as recessões, e que basicamente este já disse que já estávamos em recessão, ou seja, estes mínimos, sempre que toca no zero, basicamente indica que estamos a meio ou estamos no início da recessão. Por norma, estamos a meio, perto do final da recessão. Ou seja, este indicador indica o quê? Indica que estamos em recessão. Este trimestre é algo que eu tenho batalhado e tenho dito, com pressão de earnings. Vai haver muitas empresas que, mesmo que batam as expectativas, vai haver uma compressão real ah, dos seus resultados por ação. É um indicador muito usado. Agora, a questão, não se esqueçam, a expectativa já inclui essa compressão. Por exemplo, a Tesla vai apresentar resultados e o foco vai ser o quê? Vai ser a margem, para saber se conseguem manter a margem acima dos 20% ou não. De resto, a grande questão é para que lado é que vão os mercados, e ninguém sabe. Os mercados têm estado extremamente voláteis e continuam extremamente voláteis, ou seja, estamos a subir num momento e depois de repente simplesmente inverte. Hoje inverteu antes do fecho da Europa e após o fecho carregou ainda mais no acelerador. Amanhã vamos ter as licenças de construção. É importante este dado, de certa forma, sim. Quanto mais construção houver, é sinal de que a economia está bem, digamos assim. Eu normalmente olho para isto e olho com outros olhos, em termos das licenças de construção, porque o mais típico para se fazer para quem tem capital e que gosta do imobiliário, como é óbvio, é construir em períodos de crise. Porquê construir em períodos de crise? Porque os custos baixam, ah, não é? Porque há menos trabalho, então os custos baixam, há menos consumo e a construção demora não 3 meses nem 5, normalmente demora no mínimo um ano. Ou seja, se vocês olharem para uma infraestrutura tipo um prédio, vai demorar no mínimo um ano a 3 anos. E normalmente é isso que se faz. Como é óbvio, as licenças de construção incluem o quê? Inclui moradias, casas, habitação, e isso é algo que sofre, por um lado, para o consumidor privado, não para o empresarial. O empresarial vai construir prédios com apartamentos para depois vender na altura em que o mercado se levantar. Mas atentos a isto, porque poderá criar mais volatilidade ao mercado. Eu partilhei também hoje no Discord algo que eu acho que é importante. Eu não tenho. Tenho dito que eu não sei para que lado é que o mercado quer ir, porque o mercado ainda não deu indicação. A questão é: este do Trigger Trades, por norma, é o maior bear que existe. E até mesmo ele, como o bear que é, continua a ser bear, não é? Está, continua aqui a contagem bear. A contagem bear continua aqui e vai sempre baixando este valor, agora já vai nos 2.200. Eu recordo-me que chegou nos 2.800, depois andou aqui nos 2.500, já vai cá em baixo. A grande questão é, hoje já apresentou aqui a contagem potencial de subida, e esta contagem potencial de subida indica o quê? Indica que hoje iríamos ter, ou pelo menos hoje ou amanhã, iríamos ter uma queda, tendo em conta a contagem que ele tem. Como é óbvio, foi o que fizemos, de certa forma, sim. Os índices, de certa forma, têm estado a cair qualquer coisinha. Este tem aqui o texto depois para quem quiser ler. Mas oportunidades que virem, apanhem-nas. Se virem que está a dar sinal de venda, saltem fora. Se não saltarem fora, vendo aquilo que está a acontecer, sabendo aquilo que pode acontecer, não fiquem estressados, não é? Mas, Psi, o que é que hoje fizemos? Fizemos um gap up, continuamos a subir, viemos até cá acima e viemos cá para baixo. Não é bem um martelo, não, isto é um martelo, mas pressão vendedora existiu.
No entanto, continuamos a uma hora a fazer a dita escadinha, não é? Fechámos aqui abaixo, completamente bearish, precisávamos de recuperar esta zona onde é que abrimos? No suporte. Por norma, digo assim, ninguém deve entrar neste tipo de gap-ups. E o que é que o ETF fez? Simplesmente subiu. Portanto, para já continuar a fazer escadinha, não há muito mais a dizer, está tudo na expectativa que vai haver uma correção. É a mesma expectativa que se tem, por exemplo, na Meta, que haja uma correção, diz, não demora muito, começa a ficar carregadinha de putos. Porquê? Porque, quer dizer, está-se a prolongar durante há muito, muito tempo. No entanto, é aquilo que eu vos digo, aqui estavam a fazer o mesmo e depois levaram este ticão. Agora, a apresentação de resultados é daqui a uma semana, mais coisa, menos coisa. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. E o mesmo acontece com o PSI. Toda a gente pode achar que não, vai corrigir em breve. E ela simplesmente pode continuar a subir. Olhando para o IBEX, basicamente ficou-se pelo suporte, fez um novo máximo, a mesma coisa que o PSI, o CAC, apesar de estar a fazer um bearish engulfing, fez um novo máximo. Poderá corrigir, poderá a correção estar feita, poderá fechar esta gap, poderá fechar esta. Aquilo que eu vos digo é assim, atentos a esta zona, caso venha cá, porque é aqui que surgem as oportunidades, né? O teste daquilo que antes era resistência. Aqui são as boas oportunidades. Neste momento, é a expectativa a ficar à espera para determinar onde é que poderá ficar o mínimo mais elevado. E o mesmo acontece com o DAX. Quanto ao Standard Poor's, basicamente é uma sidebar, né? Na sexta-feira fizemos uma doji enorme, para já em sidebar, para já não tem assim nada de muito relevante. Continuo a dizer, está tudo à espera que se bata não só este máximo, como se tenta aproximar aqui dos 4.300 pontos. Continua a ser essa a meta, como é óbvio, não necessariamente implica que todas as ações vão subir. O setor tecnológico está mais empaturrado aqui, não sei, simplesmente está aqui dentro deste canal lateral, né, dentro desta zona, e para já não nos dá grandes indicações, a não ser que ela comece a romper os pivôs. O Russell hoje é aquele que está a contrariar o mercado, mas mesmo assim também não está a ter aquele movimento explosivo, pelo que para já tudo bastante neutro. A realidade é essa, a maior parte dos mercados estão neutros. Bitcoin, essa estava a fazer bear flag, bem diretamente até à moving average, para já está a perdê-la. O suporte vai estar por aqui, vamos ver o que acontece. Porque é que eu digo vamos ver o que acontece? Porque deu trabalho para romper. Eu acredito que se vier aqui é mais uma oportunidade para entrada. Ela tinha que corrigir, sim, essa correção trouxe-nos diretamente para a moving average, ao ponto de a moving average começar a curvar para baixo. Mas não está bearish, é só um movimento, né? Um movimento de hoje. Eu aposto que o ouro deve estar a fazer o mesmo, de certa forma. Portanto, para já, nada de muito relevante. As obrigações hoje estão a subir, estas sim, acabaram por subir na sexta-feira, rompeu, hoje está a ter seguimento, está a chegar à resistência, e por isso é que eu digo, hoje poderemos estar com aquela queda. O natural de acontecer, o natural, tecnicamente, é quando chegamos a uma resistência, aliviamos. E aliviar as obrigações a 10 anos significaria o quê? Significaria que o reverso da medalha seria as ações subirem. Vamos ver. Para já, as ações estão a ser bastante penalizadas por este aumento das obrigações. A 10 anos significa que a tal questão da inflação poderá ficar mais elevada durante mais tempo. O petróleo, esse continua aqui quietinho, e o dólar está a subir face a este movimento das obrigações, mas continua bearish, pelo menos para já. Olhando então agora para a Green Volt, dentro daquele range, esta vela dava indicação de valores mais baixos, não foi o que aconteceu, fez um gap up, veio até à resistência da moving average, voltou para baixo. Vamos ver se amanhã rompe ou não. Se romper, muita atenção, principalmente para quem ficou na expectativa, não é? Porque pode simplesmente acontecer amanhã. De resto, para já ela continua bastante presa nesta zona, portanto, perdendo aqui o pivô, eu acredito que é pelo menos devia testar este aqui dos
6,40. Claro, pode voltar cá para cima e vai parar por aqui mais ou menos. EDP renováveis é a mesma coisa, com uma diferença, vai descendo mais devagar, não é? Mas o pivô está aqui, o moving average está aqui, à partida, se começar a furar, ficará por esta zona. Caso contrário, teremos que olhar aqui para a zona dos 20 cêntimos. Voltar cá para cima, vocês já estão a ver, né? A linha da moving average a 200 períodos, diária, tem sido a batalha, tem sido a zona para romper, não tem conseguido, pelo que acredito que ficaria por aqui pelos 21,21. EDP inside bar, fechou acima da moving average, veio até à resistência, voltou para baixo. Para já é basicamente um bounce desta queda. Para já é isso. Honestamente, para já é isso. Claro, furou a moving average, furou, mas bateu na de 50 e voltou para baixo. Portanto, para já não é mais do que isto. Eu não sei se colocando aqui as Fibonacci, se isto bate mais ou menos certo, nem por isso, não chegou ao Golden Pocket, mas é um bounce, né? O Golden Pocket para nós, sempre que usamos, é um target para fazer reversal, ou seja, neste caso o bounce faria reversal nesta zona. O reversal aconteceu mais abaixo, martelo invertido, pausa, começou a cair, tentou voltar para cima e depois afundou. Poderia ter simplesmente voado aqui para os 5,12, é um facto, mas não havendo seguimento, o pivô está aqui, acabou por cair. Portanto, vamos acompanhar amanhã, temos aqui um gap up para fechar e é esse o potencial que temos em vista. Quanto ao BCP, foi à resistência, a gap está fechada, né? Foi à resistência e agora estamos todos à espera que ver as próximas núpcias, digamos assim. Porquê? Porque primeiro não é expectável, apesar que seria bom, mas não é expectável que rompa uma resistência assim à primeira, né? A resistência não vai romper à primeira, mas por norma aquilo que se deseja é que rompesse e depois viesse aqui para baixo. No entanto, simplesmente fez uma pausa hoje. Não sei se houve alguma notícia, eu não acompanho muitas notícias. Aquilo que eu sei é que tínhamos aqui a resistência, respeitou-a, agora estamos à espera que ela faça um mínimo mais elevado. Porquê? Porque a moving average está a começar a curvar e isto não é algo que seja positivo, pelo contrário, está a começar a aliviar o RSI. Eu olharia para esta zona dos 21,98 a 22,19, olharia para esta zona para ver a reação, não entraria de olhos fechados, nunca devem entrar de olhos fechados, devem olhar, ver a reação. Se a reação corresponder a um movimento bull, um bounce, aí sim tentar fazer posicionamentos. De resto, para já, caso haja uma correção deste movimento, o expectável é que seja uma correção leve. Eu recordo, aquilo que nós procuramos aqui é os 23% a 38% de correção. Pode não acontecer, pode vir só até à moving average, pode lateralizar até aos resultados. Honestamente, não sabemos. Aquilo que sabemos é a resistência. Quando furar, teremos o nosso sinal. Galp, gap up, voltou à moving average a 50, voltou a tentar romper esta zona. Ela não está bearish, ela simplesmente tem estado neste range, né? Quem comprou neste dia e aproveitou a viagem aqui, vendeu, não se chateou mais. E passado que 2 semanas, voltou à mesma zona, uma semana e meia. A grande questão agora é, atentos, não fizemos um novo máximo, não sei se é um double top, 11,27, 11,26,5, é quase um double top. Para mim os double tops são importantes, porquê? Porque se ela aparecer nos 11,28 é sinal que viremos para aqui. De resto é um sinal bearish, porque se começar a descer começa a ficar muito, muito apertada a questão de a zona de suporte está aqui, né? E se começar a descer, o que é que acontece? Voltamos à moving average, faz um mini bounce, apanha esta resistência aqui e depois volta para baixo. Isto é o que tipicamente acontece, não se esqueçam. Mas de resto, para já, não há esse sinal.
ela continua resiliente. A nós não havia problemas, pressão de compra, hoje subiu, no entanto, máximo mais baixo. Continua a subir. A realidade é esta. Quem entrou na nós e acredita no longo prazo, acredita nesta zona, acredita na distância do Head and Shoulders, né? Este Head and Shoulders vem é daqui, salvo erro. Mas sinceramente já nem me lembro. Não. Já não sei de onde é que vem esta linha. Se souberem. Não, aqui também não é. Não? Olhem. Não sei. Eu desenhei isto e depois perdi a noção. Também não é aqui. Vou deixar onde estava, porque se coloquei foi por algum motivo e esse motivo para já ainda não desapareceu, não é? Esse motivo para já ainda não desapareceu, portanto, supostamente seria aqui. Agora não entendo porque é que eu estiquei tanto, não é? Porque temos aqui o ombro esquerdo, ombro direito, não é uma neckline perfeita e devia de estar mais ou menos aqui assim. Isto significaria que isto estaria feito. Será que eu vi isto daqui para aqui? Potencialmente. Deixem-me só fazer back. Eu peço desculpa por esta, mas eu gosto de tentar perceber o que raio é que faço. Ok. É um bocado forçado, mas eu digo que é um bocado forçado porque a neckline seria não isto, mas qualquer coisa assim. Provavelmente foi isso que eu fiz. Ok, agora já entendi o que é que eu estava a fazer. Pronto. É sempre importante nós revermos, porque por vezes fazemos coisas e eu costumo dizer, se eu fiz de uma forma, tinha uma lógica qualquer, e no entanto está mais curta, né? Tinha uma lógica qualquer. A lógica, para já, como vocês estão a ver, era esta zona aqui, o tal Head and Shoulders. Mas, parte importante, isto seria algo de longo prazo, não é? Não será algo para 2 ou 3 meses, como é óbvio. Pode nunca se verificar, pode nunca acontecer, mas para já a tendência é claramente subida. CTTs, praticamente a mesma história, está a parar aqui. Eu preferia que ela parasse aqui nesta resistência, que fizesse esta lateralização aqui, mas de resto são 4 dias, basicamente, em que não se faz muita coisa. Jerónimo Martins voltou para a resistência. Será que está preparada para furar? Eu espero que ela fure antes da apresentação de resultados. Teste, ou seja, faça aquele movimento típico. Teste o suporte, depois aparece a apresentação de resultados e ela voa. E depois pode voar para cima ou voar para baixo. Para já estamos a ter uma zona clara para breakout, como é óbvio. Fecho é aquilo que se procura. Ou romper com um aumento de volume no momento em que rompe. Se houver volume no momento em que rompe, temos movimento. Caso não haja grande volume comparativamente com aquilo que se está a passar, não acreditem, porque quantas vezes é que nós furamos, não é? E depois não fechamos aqui em cima. Portanto, os mais cautelosos estão à espera de um fecho na visão diária, mas ela vai se preparar para fazer um breakout. Quando? Não sabemos. Já a Sonai fez o breakout desta zona, poderia ter sido o pêndulo para a Jerónimo Martins fazer o mesmo, vai até a esta zona de resistência e acabou por retroceder um pouco. De resto, continua a subir e para já é a mesma indicação. Podemos fazer estes zigue-zagues até cá acima, ou podemos fazer um movimento mais explosivo. A parte relevante para quem se quer posicionar agora é esta. Bollinger Band, estamos no topo. Isto significa o quê? Significa que pode acontecer o mesmo que aqui, certo? Pode acontecer o mesmo que aqui. Ou seja, simplesmente continuar a subir. Mas risco-recompensa, neste momento, é muito curto para se fazer posicionamentos aqui.
mas de resto ela continua positiva. Altri é uma inside bar no meio disto tudo. Não é? As papeleiras ficaram positivas no dia, mas se fomos a ver a Altri continua aqui nesta zona, nada de especial. A expectativa neste momento é vir novamente até aqui. Se não perder este pivô, vir novamente até aqui. Potencialmente até à moving average a 200. De resto, caso se perca esta zona de pivôs, começamos a olhar cá para baixo. A Navigator é praticamente a mesma coisa, está-se a aproximar da resistência, então a expectativa é, se começar a romper, olhar para aqui, 3,55. Se perder este pivô, o suporte está logo a seguir, portanto tem que olhar para os pivôs um bocadinho mais acima. De resto há muitas, mas muitas cotadas que estão a fazer desenhos breakouts, né? Nós vimos a Sonai, nós vimos a própria Altri, que está num ponto interessante. A grande pergunta que se devem colocar é: vocês acreditam neste tipo de movimento ou não? Porque se acreditarem neste tipo de movimento, entra-se antecipadamente, entra-se aqui, certo? Um breakout destas duas velas. Porquê? Porque aproveita-se uma subida até aqui e dá-nos margem para continuarmos sempre positivo, mesmo no dia em que venha testar a zona de breakout. De resto, quem não acredita, fica à espera. Literalmente está à espera. Mas para já as coisas estão positivas e a desenvolver-se no sentido mais bullish. Mota-Engil simplesmente continua. Ela fez uma pausa abaixo da resistência e simplesmente continua. Então, como eu disse no domingo, não vale a pena estar a apostar contra, não vale a pena andar à procura do máximo. Este retracement do Golden Pocket está aqui, poderia ter ficado por aqui, poderia ter ficado por aqui, poderia, ela simplesmente continua. Portanto, para já, deixem-na ir. Se quiserem fazer uma gestão apertada, façam uma hora, olhem para a moving average. Acho que é a parte mais relevante para quem está posicionado e não sabe o que é que há de fazer. Provavelmente saiu aqui e não voltou a entrar. Hoje, pelo menos, teve várias oportunidades para entrar. No limite, entraria aqui. Deixava algum em cima da mesa? Deixava, mas a grande questão é, por vezes, tempo que nos proteger, não é? No entanto, continuem a acompanhar, porque a tendência é de subida e tirando este pivô que ela rompeu, mas depois fez um gap up e simplesmente continuou. Ela não tem tido assim grandes dificuldades e continua sempre a subir. Já a RAN está a fazer um bounce, voltou para a zona da moving average. O bounce, eu não sei se foi perfeito ou não, 2,65 foi, ou seja, é aquilo que eu estava a falar antes, não é? Todas aquelas zonas de breakouts não é garantido que vão ser testadas, mas por norma são. Pode demorar dias? Pode ser no dia a seguir ou no mesmo dia até, mas breakout, testa suporte, rompe novamente, voltou a testar suporte. Esta zona começa a ficar fraca, não é? Mas, tal e qual como aqui começou a ficar fraca, depois veio um movimento assim louco. Portanto, vamos ver. Eu continuo a achar que se fosse para terminar um topo nesta cotada, eu olharia com respeito para esta resistência. De resto, ela está numa zona de suporte, ninguém deve sair aqui. No limite saíam aqui e voltavam a entrar aqui em baixo, mas pelo volume que ela tem na especial. O volume tem estado a diminuir. Isto significa o quê? Significa que isto pode ser um mero bounce e seja para cair. Mas, por outro lado, também significa que se o volume está a diminuir, em breve poderemos ter um aumento de volume e esse aumento de volume fará com que ela suba com força ou caia com força. Estejam atentos, de resto é uma jogada para dividendos, nada mais. Quanto a Estados Unidos, aquelas que estavam a subir basicamente continuam a dar aquele sinal de protege-te, nomeadamente metas, protege-te, mas protege-te de quê, não é? É a pergunta que devem fazer. Proteger de quê? A tendência continua a ser de subida. A única proteção possível seria aqui. Principalmente nesta vela quando ela furou. A grande questão é esta, proteger de quê? Dias negativos vai haver sempre, pausas há sempre. Eu não vejo nada de especial, honestamente para já é um dia negativo. Aquela que tem estado a desiludir,
AMD, sem dúvida, a desiludir. Dentro dos semicondutores, é aquela que está com maior fraqueza. Por sinal, foi aquela que eu entrei. Mas a grande questão é esta. O triângulo era descendente. Furou o triângulo, furou, mas tem aqui a moving average, não é por aí. Ah, a grande questão que se devem colocar é: acreditam no setor? Se não acreditam no setor, a correção estava mais do que feita, né? Ela veio para aqui, bateu e depois começou a descer, era sair. Eu podia ter feito aqui, perdia $2, assunto arrumado. Agora estou a perder 4. Mas eu acho que isto vai começar a fazer bounce, porque olho para a Nvidia e a Nvidia, ela não sai daqui. A Nvidia literalmente, num dia em que a sua congênere, aquela que mais se aproxima aquilo que a AMD faz, ela não sai daqui. Literalmente, furou, o máximo furou, mas não fechou lá acima. Voltou para a zona de suporte. Vamos ver. Neste momento, não nos dizem nada, nem Nvidia, nem Meta. A AMD, sim, a AMD diz estou bearish. Eu coloquei isto aqui, que era para ver onde é que está o Golden Pocket, coincide com o suporte a partir de onde ela vai. Há quem aponte para o fecho desta gap. De resto, isto coincidiria mais ou menos com esta parte aqui, ou seja, o Golden Pocket estaria aqui, coincidiria com vir, eu creio que é aos 70 e poucos por cento aqui, mas a grande questão é: se ela vier aqui, eu acredito mais que ela virá para estas zonas. Até lá eu vou agora estar à procura do máximo mais baixo, ou seja, voltar aqui para esta zona para pensar em saltar fora ou não. Sabendo que temos aqui uma resistência nos 90, 37, que assim será o tal sinal de entrar e depois sair. De resto, a Firm está a fazer nada. Está a subir quase 3%, sim, mas não está a fazer nada. Veio ao suporte e está a voltar para cima. A Upstart está completamente volátil, não fez um novo mínimo, que é a parte positiva, e está a desenvolver um martelo. Isto significa o quê? Significa que, se fechar assim, existe uma forte probabilidade de começar a fazer o tal, pelo menos, máximo mais baixo. Esse máximo mais baixo poderá ser por aqui. Agora posso tirar esta parte e colocar aqui assim, assumindo que este seria o mínimo, seria mais ou menos por aqui. Vale o que vale. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que o setor financeiro, que tem sido muito martelado, ele vai ter oportunidades, sem dúvida, mas nós olhamos, por exemplo, para um Bank of America que rompeu a zona, que era a zona breakout, que tanto cuidado se teve aqui para estarmos atentos, e o que aconteceu? Fez um gap up. Fez um gap up. Quem não acredita fica de fora, quem fica de fora vê subir. Hoje, ou, aliás, é hoje ou amanhã, ela apresenta resultados e isto tudo pode virar, mas eu olho para o Wells Fargo e digo: não, o Wells Fargo está a recuperar. Honestamente, a pergunta que devemos colocar é: e as fintechs? As fintechs, o que é que não recuperam, não é? Para já, a expectativa é que vá haver uma recuperação. A Sofin não está a fazer nada, é aquela que mais se aproxima daquilo que é um banco, porque ela detém um banco. Palantir, ia cheia de força, perdeu o fogo, mas continua, eu não diria bearish, ela continua a ser chata. Nós queríamos movimentos assim. Isto é aquilo que nós queríamos. E ela está a dar-nos movimentos zigue-zagues completos. Está difícil, mas para já eu continuo a achar que ela vem aqui para cima e depois logo veremos com a apresentação dos resultados. Quanto ao Scape, vai bem, vai bem. A Lucid está a recuperar os 8, ou seja, os dados preliminares da Lucid dão um decréscimo da produção. Pior do que o decréscimo da produção são as entregas, porque eles depois não explicam o diferencial das entregas, ou seja, eles produzem 2.000 carros, entregam 1.000, o que aconteceu aos outros 1.000, não é? Mas eu acho que o foco da Lucid na apresentação de resultados vai ser só um: a redução de custos. Está a existir, não está a existir, e a questão das encomendas. Porquê? Porque eu creio que é
já não sei, eu acho que é das shares outstanding, ou seja, das ações que estão no mercado, o fundo árabe tem 60%. Não é 60% da empresa, é 60% das ações que estão no mercado. E esse fundo árabe encomendou, creio que foram 10.000 carros, ou lá o que é que foi. Portanto, será que está a ser entregue a eles? Não sei. Aquilo que eu sei é que tivemos aqui um martelo e para já dar seguimento. E o mesmo acontece, de certa forma, com a Rivian, que é aquela que estava mais fraca, que dava a indicação que vinhamos fechar a gap, voltou para a zona de resistência, voltou para os 14. Vamos ver como é que fica. A Shop hoje está a subir, ou seja, fez a pausa, abriu mais abaixo, fez breakout do pivô e ainda não fez um novo máximo. Portanto, eu acredito, e é a minha convicção, que é para vir para aqui, agora que isto tem sido uma sacanagem, não tenham dúvidas. Eu, eu prefiro isto. Dois movimentos assim. 2 dias consecutivos assim. Agora, sobe, pausa, pausa, afunda. Pausa, 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 gap up, sobe, afunda. Isto quebra qualquer pessoa. No entanto, eu continuo a olhar para ali, não sei se vamos chegar lá antes da apresentação dos resultados, mas é para ali que eu olho com uma certeza. Eu vou reduzir a minha exposição total, parcial, eu decidirei na altura antes de 4 de maio, que é a apresentação dos resultados. Espero eu que eles não lancem dados nenhuns antes da apresentação dos resultados, como a Lucid fez. Google, para já, a reação foi completamente negativa à notícia. E está-se a aguentar no suporte. Vamos ver o que é que a Google vai dizer em termos de outlook das receitas, porque realmente isto da inteligência artificial é algo que vai mudar o paradigma de empresas como a Google. A Google, não se esqueçam, a Google não é a mesma coisa que a Meta. A Meta, nós estamos a ver conteúdos de redes sociais e somos expostos a anúncio. A Google, a maior parte, eu creio que é 90%, ou a maior parte da receita, vem do seu motor de busca, em que as pessoas vão lá procurar algo, em que as pessoas visitam websites que depois têm anúncios da Google. O que é que acontece quando se pergunta a um bot uma informação de eu quero saber quanto é que custa uma dúzia de ovos hoje na minha zona, e ele simplesmente dá a resposta. Eu não preciso de ir ver ao site do Continente ou da Sonai ou seja o que for, ele simplesmente dá uma resposta, e isto vai ser um paradigma muito, muito importante. Portanto, atentos, a Amazon hoje está a aliviar, ou seja, nada especial também. O mesmo acontece com, vejam, a Apple está bearish. Não, as notícias têm sido extremamente bearish. 40% nas quedas de vendas de computadores pessoais, em que 30% é só da Apple, creio. Foi das empresas que mais caiu, né? Está bearish? Não. Está extremamente bullish? Não, está a fazer uma pausa. Pode romper esta zona, pode não romper. A expectativa é que rompa e venha para aqui, para a zona dos 172. A Microsoft estava tão bullish, não é? Era agora que íamos fechar a gap, voltou cá para baixo. A Enphase teve o tal upgrade. Acho que foi esta, Pipa Sanders, para os 225, foi onde ela foi, está agora no ponto de resistência. Vai ter a apresentação dos resultados em breve também, para a semana. Vamos ver. É uma empresa que eu só digo assim, eu não percebo porque é que eu não voltei a entrar aqui. Eu já sabia onde é que estava o ponto de interesse, tinha aqui esta informação. Esta podia ser complicada, podia. Esta não. Porquê? Tínhamos aqui o martelo, tínhamos claramente uma amplitude para pivôs, não é? 192, 186. Abriu aqui nesta zona, começou a subir, a subir, a subir, rompeu. Ixi, temos que entrar. Temos que entrar. A grande questão é ela simplesmente continuar a subir para já. Ontem falou-se na Plug Power. É aquilo que eu digo, está bom para day trading?
sem dúvida. Porquê? São 4% no dia, e ela estava em phase a subir e esta estava negativa. Nós podemos ter aqui assim uma hora, e vocês veem que esta chegou a estar a cair, só para ter aqui assim a ideia, esta chegou a estar a cair 1,5%, enquanto a Enphase estava a subir basicamente 2,95. Está bom é para isso, para day trading, literalmente. A uma hora ela fez aqui o arredondamento, não rompeu o pivô e começou a subir, a subir, a subir. A entrada seria aqui, aproveitava-se uma saída, começávamos a sair onde? Aqui, acabou. Não há decisão mais fácil do que esta. Voltou cá para cima, fechou aqui em baixo, estou cheio de medo, vou fechar. Não significa que ela não vai continuar a subir. Para já, aquilo que eu digo é assim, a visão diária não está bullish, mas que tem oportunidades, tem. Até à moving average, onde ela costuma ir, ainda tem aqui sim uma oportunidade. Depois temos as aéreas também a recuperar, basicamente também fazer o tal arredondamento, ou seja, atentos à American Airlines, e quando eu digo American Airlines é escolherem uma aérea qualquer, ou mesmo estas, os cruzeiros. Porquê? Porque temos um potencial vir aqui, e daqui até aqui são basicamente 40 cêntimos, são mais ou menos 3%. A CCL não está muito diferente, a grande diferença é esta: hoje furou e não houve seguimento. Quando furamos pivôs e não há seguimento, eu fico logo atento aqui assim a esta zona, acho que é importante. Target seria aqui. O mesmo acontece com United Airlines e afins, certeza. O United Airlines está na zona em que se rompe isto, vem para aqui. Tão simples quanto isso. Petrolíferas, Oxy é aquela que está aqui a engonhar, aliás, a Oxy é aquela que está a engonhar, mas mais abaixo. A Chevron está aqui em cima, a Exxon também, já agora Chevron estão aqui em cima, enquanto que a Oxy é a única que dentro destas velas está a negociar em baixo. O Bank of America, como nós já vimos, está a subir, o Wells Fargo também, pelo que eu não diria que o mercado está bearish, eu diria que há ações que não estão bullish. A AMD não está bullish, não vale a pena estarmos a pensar que a AMD vai estar bullish ou que está bullish, não está. Poderá ter uma boa oportunidade. Pode. Vocês olhem para a Baba, e a Baba fez este movimento brutal. Teve esta queda, dava indicação de que iríamos mais abaixo, fez uma doji, fechou abaixo da doji, ok, agora que vem para baixo, mais um gap up. Eu creio que hoje ou amanhã saem dados económicos na China. Vamos ver o que é que sai de lá. Para já, as coisas não estão fáceis dentro das chinesas. Aliás, para terminar, a NIO está a subir, e está a subir porquê? Porque a XPEV, de certa forma, ontem apresentou uma nova plataforma para reduzir custos, ou seja, a estrutura do carro, né? Se é motivo para subir tanto, honestamente não sei, porque normalmente quando eles anunciam, é a mesma coisa quando, sei lá, a Stellantis, né, Peugeot e afins, ou a Volkswagen, dizem: vamos ter uma plataforma que vai unificar os carros todos. A lógica é que vai ter redução de custos. Para mim é mais do que lógico. A grande questão é que é assim, ah, se- ah, Volkswagen, Stellantis e afins são as que fazem a produção. Esta é uma redução de custos diretos. Basicamente, a XPEV desenvolveu uma plataforma, mas a redução de custos terá de vir agora de quem lhes produz o carro. Ou seja, o impacto maior será esse. E se quem lhes produz o carro não baixar assim tanto o preço? A grande questão é esta. Não podemos dizer que está bearish. Fez a correção, provavelmente. Nem sequer fechou esta gap. A grande pergunta é: vai continuar a subir? Eu sinceramente não sei. Aquilo que eu sei é o meu preço médio está aqui. Eu tive a oportunidade para baixar o meu preço médio. Tive aqui e nunca quis. Eu vou deixar andar, porque estou na expectativa. Tem sido tão difícil de gerir, né? Porque a minha entrada, eu não me recordo onde é que fiz entrada nesta. Eu creio que a primeira deve ter sido por aqui assim alguns. É?
aqui assim, era para este breakout que depois não aconteceu e depois fui ficando, ah, até que ela veio até aqui abaixo. Ah, a grande pergunta, a grande questão é esta: para longo prazo, só entrar aqui acima, só entrar depois da reação à moving average, nunca entrar antes. Temos muito tempo para ganhar muito dinheiro com estas. O mesmo acontece com o NIO. Está bullish? Não. Mínimo, mínimo mais baixo. Máximos constantemente mais baixo. Não está bullish, mas que há oportunidades diárias, isso há. Ali Auto hoje ficou bipolar. Abriu, caiu, veio até ao suporte. As outras todas estavam positivas, ela estava a começar a ameaçar aqui a ficar negativa. Notem que a abertura foi aqui e ela começou a cair, a cair, a cair, e depois lá se lembraram: espera aí, é para voltar para cima. É aquela que tem menos caído comparativamente com as outras. O movimento é exatamente igual, é aquela que está mais acima. Esperar para ver. Neste momento, esperar para ver. Já agora, esqueci-me, para quem fala da Intel, porque temos várias, temos a Micron, vejam. A zona para ficar bullish na Micron é aqui acima dos 65, salvo erro, é mais ou menos 65. Ah, a Intel bearish não está a fazer uma correção depois de um movimento brutal e para já está a respeitar a moving average. E mesmo perdendo a moving average, tem aqui esta zona de suporte. Como é óbvio, quem está com um orçamento curto e não quer ficar negativo, pivô está aqui. Perdendo este pivô sai fora. Há quem comece a ver a sequência de máximos cada vez mais baixos e basicamente sai aqui. Nada contra. Cada um protege da forma que entender. Mas para já, a Intel não está bearish. Eu não acho que se rompa uma resistência tão importante para de repente voltar para aqui. É possível, mas não é típico. Bons negócios a todos e até amanhã.